Dizem que a família é a base. Mas e se a base estiver a ser construída com pressa, stress e um telemóvel em cima da mesa? Neste episódio, sento-me com a Cidália Fernandes para uma conversa sem filtros sobre o que estamos a perder quando trocamos presença por produtividade. Falámos de educação, saúde, alimentação, propósito e daquele detalhe que parece pequeno, mas muda tudo. Tempo. Menos treta, mais Cidália Fernandes, mais conteúdo. Bem-vindos a mais um episódio do Menos Treta, mais conteúdo, e hoje temos connosco a Cidália Fernandes. Olá. Bem-vinda. Obrigada. E eu começo por perguntar sempre, qual é o tema que nós vamos falar? Então, vamos falar do tema família. Família. E da necessidade que nós temos, não é, de restaurar e devolver o poder às famílias, como o sítio onde educamos, o sítio onde curamos, o sítio onde realmente somos exemplos para as nossas crianças, porque de certa forma estamos a afastar-nos um pouco desse verdadeiro conceito de lar e de família onde tudo começa. É um bom tema e acho que isto vai ser um longo episódio. Sim, porque a família envolve tudo. A família, de certa forma, não é? No conceito em que nós conhecemos, não é? Com pai, mãe e eventualmente com filhos, não é? Porque no seu conceito original e para o qual Deus possa ter criado a família e o homem e a mulher no crescei e multiplicai-vos, não é? Ele tinha exatamente um propósito, e este propósito é algo que nós precisamos de resgatar, não é? E de trazer como modelo de volta para as famílias. Sim, eu tenho observado alterações nestas últimas gerações que nos estão a afastar um bocado mesmo desse conceito de família, ou seja, desta união, do exemplo. Isso terá a ver com o quê? Eu acredito que com o crescimento, não é? E que com o desenvolvimento da própria sociedade e o facto de nós colocarmos muita produtividade, o termos uma carreira, o termos que prover, não é? Também todas as necessidades inerentes à criança e à própria família, eu acredito que isso foi afastando de certa forma do conceito original e tirando, não é, a mãe, de certa forma, do centro da casa, do centro da família, do cuidar, do nutrir, para se poder dedicar a uma carreira, não é? E acabamos por ter pai e mãe fora de casa, se calhar 8, 9 ou eventualmente até 10 e 12 horas. Temos as crianças entregues, não é, às escolas, e começamos a afastar-nos do modelo original, que é o educar em casa, que é o cuidar em casa, porque na verdade tudo começa na base, mesmo a saúde, não é? Começa onde? Na alimentação e no ambiente que nós temos em casa. Era isto que eu dizia sempre, não é, aos nossos pais, quando eu trabalhava no hospital. A doença acontece porque há fatores que predispõem a que a doença se instale. Mas o que é que faz com que a doença se possa não instalar? Termos um sistema imunitário forte, temos um ambiente relativamente calmo em casa. E o que é que nós temos na sociedade moderna, nas famílias modernas? Totalmente contrário. Não é? Não temos tempo para cozinhar, vamos ao hipermercado e já trazemos a lasanha porque é mais fácil meter no forno. E o que é que a lasanha traz? Tudo o que são processados, tudo o que são, alguns até antinutrientes, e nós estamos a fazer isso na nossa boa fé de que realmente, pronto, estamos a fazer o melhor, mas na verdade nós não estamos a fazer o melhor, porque tudo começa na base. Estás-me a fazer recordar, eu tive a felicidade de ter a minha mãe a cuidar de nós na infância, e realmente estás-me a fazer recordar que isso era um luxo. Hoje em dia ter a mãe disponível a cuidar de nós é um luxo. Só que depois vamos debater com a questão da igualdade.
que as mulheres têm defendido esse direito, mas, ou seja, originalmente a mulher poderia estar mais na parte do cuidado da família. No que toca a papel do homem e papel da mulher, nós não podemos, na minha opinião, e naquilo que também tem sido, lá está, o meu laboratório experimental, não é? Porque nós só podemos falar por aquilo que é a nossa experiência, nós podemos trazer muito conhecimento, mas só depois aplicando na nossa vida e colocando na prática é que nós conseguimos perceber se realmente é assim que funciona. E a verdade é que eu, Cidália, enquanto mulher, e tive durante muitos anos à procura de uma progressão na carreira, nomeadamente na questão da enfermagem, até quando comecei a empreender, esta questão de termos um negócio, de faturar milhões, eu sentia sempre que me faltava algo. E eu sentia que havia sempre este lugar do cuidar, do nutrir, mas ao mesmo tempo tinha aquele, mas eu tenho que evoluir, mas eu tenho que ter uma carreira. E quando eu comecei a aprofundar mais e a ir mais, não é, à base e a olhar para os nossos ancestrais, porque na verdade os nossos ancestrais, e se nós formos lá atrás, era o homem ia à caça, a mulher ficava na tenda ou ficava em casa. Do tempo dos nossos avós, o homem é que saía para trabalhar e a mulher ficava em casa, e eram menos felizes por causa disso, e isto começou-me de certa forma a mexer comigo também. E pegando naquilo que tu estavas a dizer, não, o papel da mulher e o papel do homem são completamente distintos, por isso nós não podemos estar aqui a pedir igualdade. Podemos falar de equidade, se calhar podemos. Igualdade, não, porque se formos ver quem está fisiologicamente apto para esta questão do nutrir, do cuidar, do abraçar, do estar para o filho, é a mulher. O homem não está, mas de uma outra forma. No dar limites, no orientar, no trazer, não é? Essa orientação. Temos papéis diferentes na casa, no lar, na família, e isto depois, levando para a questão profissional, também somos diferentes. Porque fisiologicamente, anatomicamente, também somos diferentes. Também temos necessidades diferentes. Eu acho que estás a mexer com muitas mulheres agora, neste momento. Mas eu acho que pode ser uma escolha, não é? Cada um pode escolher ser o que quiser e desempenhar a função que quiser. Mas se a sociedade nos está a ensinar a ser desta forma os dois produtivos, isto vai acabar por ser natural também. Mas o facto de eu estar a dizer que realmente o desenho da mulher vem para estar no centro, eu não estou a dizer que nós mulheres não devemos desejar ter uma carreira. Agora, não é substituir a maternidade, a casa, a família por uma carreira. E de certa forma esta questão empresarial, esta questão de produtividade, de nas próprias empresas nos exigirem isso, é que nos está a tirar do modelo original. Está tudo bem que eu saia para trabalhar das 8 às 5, porque eu tenho contas para pagar, temos um material para viver, mas não podemos descurar do nosso papel original de mulheres, de cuidar e de nutrir. E ter esse tempo e essa prioridade em casa. Não achas que essa também vem de uma certa necessidade? Porque atualmente, imagina bem, no contexto em que estamos, se fosse algum a trabalhar não consegue ter uma casa. Porque lá está, porque o que nós temos é toda uma organização que de certa forma nos impele e nos faz estar num lugar de dualidade. E por isso é que eu costumo dizer, e quando vêm muitas mães com este ter comigo, porque depois, enquanto mães, eu não sou mãe. Estou no caminho mas ainda não sou. Mas durante muitos anos, e ainda agora, trabalho com mães. E muitas delas chegam-me muito cansadas e até de certa forma frustradas, porque na verdade o fisiológico, o papel é impelido muito mais para o ter mais tempo não é? Para os filhos, para a casa, para o marido, e esta necessidade das contas para pagar,
do material acaba por levá-las para esse lugar de maior frustração. E isto depois é um caminho que precisa de ser feito consoante a realidade de cada família, de cada mãe. Não há fórmulas. Nós não podemos dizer, Célia, mas eu agora quero muito passar a cuidar só da minha família. Mas estou a pagar uma prestação de uma casa que são 700 euros. Estou a pôr números que não... Mas estou a pagar uma prestação de 700 euros só para... Até tenho o meu filho num colégio privado, são mais 400. Óbvio que nós vamos ter que fazer um caminho de escolhas e de, se calhar, se a pessoa estiver mesmo disponível para algumas renúncias, para que ela possa ocupar esse lugar realmente de mais centro no lar. Uhum. E isso vai ter que ser um caminho gradual, vai ter que ser um caminho de escolhas, não é de hoje para amanhã. É curioso, estou aqui a pensar em tanta coisa. O stress que se vive, a cena dos resultados e a cena uma certa hierarquia. É tudo contra a natura. E estas novas gerações acho que estão mais focadas nisso. Porque, de certa forma, isto começa também... lá está, por onde nós começamos esta conversa, não é? Porque tudo começa, a criança, não é? É onde aprende tudo por depois para a idade adulta, não é? E o que é que acontece? Nós, ao tirarmos o pai e a mãe do centro da educação da criança, exatamente por esta questão de têm que sair para trabalhar e muitas vezes saem de casa às 7 da manhã ou às 8, deixam a criança na escola e só a vão buscar às 5 ou às 6, nós estamos a colocar a educação, não é, dos nossos filhos na escola, não é? E nós estamos numa certa forma, numa organização em que é tudo muito performático. Temos que ser os melhores, temos que dar o nosso melhor. Mas o que é isto de dar o nosso melhor? Sim, porque a competição numa escola é entre muitas crianças. E quando era em casa era só o irmão mais velho, o mais novo. E não só, tens muitas crianças e cada uma delas com a sua naturalidade, se lhe podemos chamar assim, e com as suas especificidades. Uhum. E mais, com as suas necessidades. Porque cada criança tem necessidades específicas. E se calhar aquele que é muito bom a matemática, porque a matemática para ele é muito mais fácil, e se calhar o que ele precisa é de um empurrãozinho mais para o português, tu tens o outro. E o que é que isto deveria ser? Uma competição saudável de, ok, então se eu sou aqui, tenho muito mais facilidade, eu vou-te ajudar aqui, mesmo entre eles. Só que isto em turmas de 20 e muitos é desafiante. E depois os pais em casa não há tempo para que se possa estar mais sensível a estas necessidades. Onde é que fica a atenção que nós deveríamos dar aos nossos filhos? Que depois se foca mais nas redes sociais, não é? O pessoal vai e procura para as redes antissociais, não é? De outro tipo de atenção que não tem em casa. E lá está, e vai muitas vezes na procura de, porque eu quero ser mesmo melhor, eu quero ser melhor pai, eu quero ser melhor mãe, eu quero dar o melhor. O que é que acontece? Eu vou para as redes, eu vou para o Dr. Google, como eu lhe costumo chamar, e vou procurar soluções. Só que too much information é disinformation, não é? Muitas vezes informação a mais é desinformação. Porquê? Porque depois há também aquilo que eu chamo a falta de tempo para parar, para poder ter discernimento do que é correto e do que é errado. Observar, no fundo. E ter aquele momento de reflexão, porque nós não paramos para refletir. Que é, ok, eu até posso ir aqui buscar esta informação, isto soou comigo, mas eu depois preciso de refletir se aquilo realmente se adequa à minha realidade ou não. Porque lá está, não há fórmulas mágicas. Porque há famílias únicas, crianças únicas, pessoas únicas, com necessidades únicas. E o que nós mais vemos em questão de
redes sociais e informação, é quase como uma checklist, e se fizer isto, vai ter este resultado. Se fizer aquilo, se fizer desta maneira, vai. Só que nem sempre é assim. É muito difícil ser assim. Porque até mesmo na questão da alimentação, não é? Nós até queremos começar a ter uma alimentação muito mais saudável, queremos começar a ser nós a cozinhar. Mas é diferente se eu viver numa cidade grande, em que à minha volta eu só tenho hipermercados, ou viver numa cidade pequena, ou até numa aldeia em que eu tenho produtores locais. É totalmente diferente mesmo. Não é? Porque até explorarmos esta questão da nutrição, da alimentação, de nós irmos à base e àquilo que vem da terra. Claro que nós devíamos cozinhar com uma galinha que é criada ao ar livre, não é? E com tudo o que vem da terra. Isto era o ideal. Mas eu até vivo no centro de Lisboa em que eu não consigo este frango. E eu vou deixar de fazer, por exemplo, um caldo de carne e ossos porque vai fazer muito bem para o meu sistema imunitário só porque eu tenho uma galinha que vem do hipermercado. Se calhar não, eu tenho que escolher qual é a batalha, ou vou ficar ali de que agora não, eu tenho mesmo que ir à quinta não sei de onde, mas eu não tenho tempo e fico neste loop. E eu estou a dar este exemplo da alimentação, mas podia dar outro exemplo qualquer. Sabes que há pouco tempo vi este contexto diferente em que eu gosto do frango do campo, mas uma outra pessoa só gosta de frango dos hipermercados, porque durante a sua infância viveu na cidade, sempre esteve habituado àquilo, e agora ao experimentar o frango do campo não gosta. É curioso, eu fiquei a olhar para aquilo e disse, como assim não gostas de frango do campo, que devia ser muito mais saboroso, só que não. E lá estamos a construir uma realidade totalmente diferente daquilo a que fomos habituados. Será que no futuro a parte biológica vai deixar de ter importância ou ser... É assim, se me estás a perguntar, eu acredito que a necessidade vai começar a levar a que nós voltemos a resgatar aquilo que é o modelo original e aquilo que os nossos ancestrais faziam. Isto porquê? Porque, lá está, eu venho da área da saúde, não é? E, inevitavelmente, nós começamos a ter muitas resistências a antibióticos, começamos a ter muitas doenças autoimunes e que, de certa forma, começamos a não ter muitas respostas de solução. Ou somos quase rotulados que agora vamos ter isto para o resto da vida, não é? E isto constrange quem está do outro lado, mas eu agora vou ter... E vai querer procurar outras soluções, e então a solução poderá estar realmente neste resgate daquilo que é a base. E daquilo que o nosso corpo está preparado para receber. Porque nós, enquanto corpo, nós não estamos, o nosso intestino não está preparado para receber tudo aquilo que passa em máquinas a ser processado. E ele está preparado para aquilo que realmente é fácil de digerir e aquilo que vem realmente da natureza no seu estado natural. Faz sentido. Então, se me perguntares, acredito que sim, pela necessidade de começarmos a estar cansados de ver os nossos filhos doentes. E é mais uma IT para isto, e é mais uma IT daquela, não é? É mais uma otite, é mais uma amigdalite, é mais ites, corpos inflamados, e se calhar vamos começar a questionar. Será que tem que ser mesmo assim? Mas lá está. Repara que na sociedade cada vez há mais apartamentos e menos casas. Eu lembro que na minha infância os meus amigos tinham todos casa. E tinham uma horta, e íamos brincar lá para o campo e tudo mais. E agora é quase tudo em apartamentos. Sol. Exato. Essa vitamina natural. E agora é quase tudo apartamentos. As condições para isso proporcionar cada vez são menores. Lá está. A não ser que a gente vá para o interior. Ou precisamos de adaptar os apartamentos, não é? Ou podemos viver em apartamentos, mas até cultivarmos, não é? Porque há terrenos que até são mesmo só rústicos e até não dão para a habitação, e até começarmos a ter projetos, não é? De cada pessoa ter a sua horta para cultivar, até mesmo nas imediações dos próprios apartamentos. Isto é tudo sobre a procura de soluções. Só que a questão é que o que é que acontece?
Nós procuramos muitas vezes o que é mais fácil e rápido e não aquilo que muitas vezes é simples, mas que nos parece muito complicado. Fácil e rápido. Ora, aí está outra questão. Não é? Que é ganhar dinheiro de forma fácil e rápida. Mais uma das coisas que cada vez se vê mais. E que eu acho contra a natura, novamente. E que lá está, e que se formos para este plano original que nós estamos a... É muitas vezes nesta procura que os pais têm, não é? De, eu vou ter mais liberdade, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais se seguir por ali. Só que lá está, porque nós só estamos naquele foco do eu vou conseguir mais tempo e mais dinheiro, que eu muitas vezes nem sequer tenho aquele tempo de refletir e dizer, ok, mas isto realmente está dentro daquele plano que eu desenhei e que eu realmente quero para a minha família? E eu realmente nesta procura, porque se calhar eu não vou ter no início, não é? A ir por um caminho de empreendedorismo ou o que quer que seja, eu se calhar não vou ter realmente assim mais tempo, porque vou ter que dedicar mais de mim. E agora se formos os dois para o mesmo caminho, será que vai ser? Será? A pergunta do será, do questionamento, da reflexão, não é? E não é porque funciona para o vizinho do lado que se calhar vai funcionar para mim. Eu estou a sentir que estamos a perder qualidade de vida. Eu ia dizer que estamos mesmo a perder qualidade de vida, não é? Porque a qualidade, esta questão de qualidade, não é? Vem de quê? De nós realmente sentirmos-nos saudáveis, não é? Além de porque esta questão da saúde, não é? Do ter qualidade de vida, para nós termos qualidade de vida, o que é essencial? Para ti, Tiago, ter qualidade de vida é o quê? É poder fazer as coisas sem ter que sentir pressão, poder desfrutar também de tempo para mim e para aqueles que estão comigo, coisa que sinto cada vez menos isso. E a base disto é o quê? É lá está, é nós realmente nos acordarmos com vitalidade. E o que é que a maioria de nós acontece? Acordamos já cansados, porque nos deitamos cansados, porque nos deitamos com a mente cheia de o que é que eu amanhã tenho que fazer e qual é o que é que eu tenho que resolver amanhã, e amanhã começa mais uma rotina de toma pequeno almoço, veste a criança, leva a criança à escola. E onde é que está aquele lugar de eu respiro? Isto é uma dádiva, tipo, isto é não é? Porque nós nem sequer paramos para isto de tipo vir à janela antes de sair de casa e sol, sentir o sol, não é? A qualidade de vida está exatamente nas pequenas coisas, no simples. E nós continuamos sempre à procura de mais. Eu preciso de mais isto para. Eu preciso de mais aquilo. Somos os eternos insatisfeitos. E sempre com preocupações. Em vez de vivermos no presente, estamos a viver sempre no futuro. Ainda ontem eu lia um devocional em que falava exatamente disto, não é? Que a questão da ansiedade, ela está mais relacionada com a questão das expectativas, não é? Do que propriamente com aquilo que muitas vezes está realmente a acontecer e aquilo que são as circunstâncias. Eu acho que tem a ver com o facto de estarmos a viver no futuro e preocupados com ele. Em vez de estarmos aqui a observar o que é que está a acontecer. E sem um modelo e sem um conceito, sem uma base sólida do qual é o projeto, porque nós pensamos muito em projeto de vida, não é? Pensamos muito, e quando associamos a projeto de vida, associamos muito à questão profissional. Propósito, associamos a quê? Muito à parte profissional. Está sempre aqui a questão, não é?
a questão da carreira. E onde é que isto começa? Exatamente aonde? No propósito nuclear, que é na família. Porque mesmo as nossas crianças, não é? E nós já começamos a deparar um bocadinho isto, que é, nós estamos a perder artistas para aquilo que realmente antes era muito comum termos, não é? Que é pintores, construtores, não é? Porquê? Porque, de certa forma, com esta questão de... Lá está, de termos uma carreira, e eu até vi um podcast de alguém que veio cá que falava exatamente disto, não é? Que é, até a própria exploração dos dons, ela começa, lá está, aonde? Em nós estarmos atentos, desde o início, nas nossas crianças, quais são os dons que a criança tem. E nós não temos todos os mesmos dons. Nós não nascemos todos para ser doutores, engenheiros, Nada disso. não é? Professores. E como é que podemos quebrar este ciclo? Porque se nós estamos sendo pais, que ainda não és, eu também ainda não sou, não é? Mas vejo que é a nossa geração que está a educar estes filhos que, com um exemplo que não acho que vai dar bom resultado. Que não foi o exemplo que nós tivemos. Primeiro é os nossos, não é? Os adultos de hoje terem este tempo para refletir. Primeiro. Ou seja, até ouvirem esta nossa conversa, que determinadas coisas realmente possam ficar e possam dizer, mas realmente será que aquilo que eu estou a viver é aquilo que me está a trazer realmente paz? Porque no fim é isto. Porque nós também depois já tornamos o stress como algo normal, como algo muito banal, não é? E a questão é, e eu ainda há pouco tempo fazia uma palestra sobre isto, o stress, como nós o demonizamos, não é? Ele acabou quase por ser o causador de tudo, não é? As doenças cardiovasculares são por causa do stress, é tudo por causa do stress. Mas a questão não é no stress, a questão é a forma como nós banalizamos e a forma como nós lidamos com ele. Uhum. Porque o stress, em dose fisiológica, ele até nos dá uma dose de adrenalina para fazermos, não é? Se nós não formos determinados, se nós não formos pressionados, não é? De certa forma, em fazer algo, nós se calhar vamos ficar na inércia. Certo. Agora, a questão é quando nós próprios criamos mais stress porque temos mais isto e mais isto e mais isto. E até procuramos, não é? Agendas, aplicações para nos libertar em tempo. Mas nós, em vez de ocuparmos esse tempo para, ok, agora vou parar só, vou apanhar sol, vou realmente refletir, não. Se calhar eu ainda posso ocupar com mais uma coisa que eu tenho a fazer só na próxima semana, mas como eu tenho aqui um buraquinho, então este stress é que depois então vai realmente nos adoecer e vai... Porque nós somos quase viciados em mais, e eu tenho mais para fazer. Mas a questão é, nós até podemos estar estressados no trabalho, com a pressão que às vezes nos é exigida, e chegar a casa e fazer uma pausa deste stress. Ok, agora estou aqui com a minha família. Só que isso também não está a acontecer. E agora, nem por cima, às vezes o teletrabalho e tudo, está tudo em casa. E chegar a casa, ter um momento autêntico com a família, conversar, dar atenção e dar um bom exemplo. Achas que isso está a acontecer? É a simples questão de nos sentarmos à mesa, o reunir à mesa, a mesa, neste momento, se repararmos, tem sempre mais uns convidados à mesa que se chamam telemóveis, não é? E que nós transferimos para os telemóveis aquele lugar de mesmo para dar ao miúdo, agora vamos ter aquela paz, não é? Agora vamos ter aquela nossa paz, não é? E tal, vamos a um restaurante e o que é que nós vimos? Mãe no telemóvel, pai no telemóvel, criança no telemóvel. E onde é que está a socialização presente, não é? Onde é que está o conversarmos sobre as coisas? Onde é que está o como é que foi o teu dia?
Porque até há ali aquele momento de válvula de escape que nós podemos ter 5 minutos para falar como é que foi o dia e depois até falar de outro tema qualquer. Ou até só comer em silêncio. Sentir. Lá está, o parar para agradecer aquela comida que nós temos naquele prato. Porque nós damos tudo por garantido, damos tudo por adquirido. Incrível, meu. É isso de observar cada vez mais a antissocialização que existe, meu. Até mesmo vamos tomar um café, estamos a socializar com pessoas à distância que não nos estão a dar resposta na hora. Estamos aqui a mandar mensagens a outras pessoas quando temos pessoas às vezes ao nosso lado a precisar também de atenção. E estas redes que se dizem sociais, que estão a acabar um bocado também com relacionamentos e esta forma natural de nos relacionarmos e comunicarmos, que eu acho que está-se já cada vez mais introvertidos e tímidos, que nós às vezes observamos isto quando temos cá, tipo estagiários e tudo. Eu vejo que há uma geração agora que não fala, não comunica. Porque lá está, porque o que é que acontece? Porque aquilo que nós até dizemos que nos vai trazer, pode vir a trazer mais liberdade ou traz mais liberdade, na verdade está a oprimir. Né? E de certa forma, isto não deixam de ser depois tudo vícios, não é? Nós estamos viciados em adrenalina e em stress, estamos viciados em telemóvel, porque eu ainda estes dias observava, eu estava a tomar café e estava sem telemóvel, estava sem nada, mas estava a observar uma mesa à frente e também estava uma rapariga sozinha e era quase tique, estás a ver? Ia só o telemóvel, fazia, tipo, pousava outra vez. Uhum. Mas é o que é uma necessidade de atenção. Porque aquilo já é quase como, lá está, uma necessidade que eu até é capaz de ir lá e não estar a ver nada de interessante, mas é só aquela, é o vício do dedo. Se calhar fez um post e agora quero ver se alguém comentou, se tive likes, o que quer que seja. E a pessoa que está à tua frente não me interessa. E lá está, cuidado com as redes sociais, se bem usadas e se usadas para edificar, não é? Para passarmos conteúdo que realmente vai fazer refletir, que vá realmente, não é? Edificar quem está do outro lado, é uma ferramenta útil e que deve ser usada. Mas esta questão de todos agora podem ser empreendedores, todos agora podem ter negócios, todos agora, acabou por trazer também essa virilização, se assim podemos dizer, não é? E utilizar quase como a ferramenta indispensável. Se tu agora não apareceres no Instagram, se tu agora não fizeres isto, tu não vais ter sucesso. Uhum. Não existes. Não é? A questão nunca está, porque lá está, se nós vamos evoluindo, também precisamos de utilizar essa evolução, não é? Com a nossa realidade. Agora, autodomínio, domínio próprio. É eu saber que eu tenho ali uma ferramenta que me é útil, mas que sou eu que giro, sou eu que digo quando posso ou quando não posso. Não é ao contrário. Não é a rede social que me domina, não é o telemóvel que me domina, não é o e-mail que me domina. Aí também começa a surgir há bocado conversávamos sobre isso, que a inteligência artificial supostamente deveria dar-nos este tempo livre por nos ajudar nas tarefas do dia-a-dia e facilitarmos e ganharmos tempo. Só que a malta está-se a esquecer que esse tempo que ganhamos deveria ser para usufruirmos dele e não em trabalho, mas sim na tua vida, no teu lazer. Só que o que eu estou a sentir é que a inteligência artificial está a ajudar a fazer mais tarefas e nós estamos a aproveitar para fazer ainda mais trabalho sobre isso. Sim, sem dúvida. E depois ainda há outra coisa que é, nós vamos para cuidado que eu sou muito leiga nisto, não é? Mas eu uso o ChatGPT para fazer um plano de treino ou para ir ver umas receitas ou para umas coisas assim. Mas a questão é que pelo que eu vou utilizando, aquilo, se nós também não pusermos, lá está, um domínio, se nós não colocarmos um filtro, também é muito fácil nós perdermos ali horas
no chat GPT, não é? E aquilo que se calhar poderia ser uma coisa curta também pode também se vir a tornar uma muleta, porque agora, como eu tenho ali um recurso fácil, não é? Eu também posso perder lá muito tempo e estar a convencer-me que aquilo me está a facilitar e na verdade aquilo se calhar não me está a facilitar assim tanto e só está a ser mais uma distração. Certo, se estiveres ali a conversar com ele e lá está, há muitos pontos de fuga, não é? Perguntas uma cena agora, daqui a bocado perguntas outra, se calhar não te vai acrescentar nada daquilo que estás a precisar no momento, mas também te vai distraindo. Há malta que vai lá perguntar anedotas também. E está certo. Mas lá está. Como é que podemos alertar para esta mudança mais presente? O que nós precisamos de fazer é primeiro questionarmos como é que estamos realmente a viver a nossa vida, não é? E eu costumo dizer isto, que é, para quem é pai, para quem é mãe, pensando também muito nas nossas crianças, é que exemplo é que eu quero deixar para os meus filhos. Eu quero deixar o exemplo de aquele pai e aquela mãe de que estou sempre a correr, ou eu quero deixar aquele exemplo e aquele legado de que eu tive atenção, eu tive a disponibilidade dos meus pais. Até porque isso pode criar traumas se não for bem gerido. Sem dúvida. E depois eu costumo dizer sempre isto, que é, se eu não paro agora para cuidar, nutrir e olhar para a minha saúde hoje, eu vou olhar para a doença amanhã. Então, qual é a escolha que eu faço? Falaste na doença. E o stress é um dos que mais doenças causa. Exatamente porquê? Porque nós temos corpos viciados em cortisol, não é? Que é potenciado pelo stress. E que nós nem damos por ele. Porque para nós já é normal. Uhum. Não é? É como é normal, se calhar, eu acordar de manhã com o nariz cheio de ranho, porque eu já me habituei que é assim. E não consigo olhar para aquilo e dizer, não, se calhar eu estou com o meu corpo bastante inflamado. Porque se eu estou com muito muco, eu só estou a dar um exemplo. Uhum. Mas a questão é, nós temos tempo para realmente olhar para o que é que o nosso corpo está a dizer e que sintomas é que está a dar? Temos. Agora, se dedicarmos a isso, é que é diferente. Não é? É como é que eu estou realmente a gerir o meu tempo. E tu achas que os médicos têm consciência desta atualidade, ou seja, esse stress que... Graças a Deus já temos a medicina a fazer avanços neste sentido. Agora, qual é a questão aqui? Lá está, voltamos ao mesmo. É a questão das prioridades e a questão dos tempos, não é? Porque nós temos, e vamos entrar aqui, não é? Nós temos os nossos cuidados de saúde primários que supostamente são exatamente para isto, não é? Que é para trabalharmos um lugar de prevenção e de aconselhamento e lá está, de prevenir. Foi aquilo que eu sempre fui apologista e que eu defendo, não é? Eu de certa forma saí do sistema, saí do ambiente hospitalar exatamente porque eu acredito que tudo começa antes, não é? O tratamento já é a linha final. Uhum. Não é? Então tudo começa antes. Só que nós também não podemos responsabilizar só o sistema e os médicos e os enfermeiros se nós não estamos a fazer a nossa parte. Se nós nos nossos lares, na nossa família, nós não estamos a fazer a nossa parte. Que é escolher os bons alimentos, que é realmente a ter um ambiente emocional saudável. Porque se nós estivéssemos nós a fazer a nossa parte também de prevenção nas nossas escolhas diárias, se calhar nós não tínhamos urgências também tão atoladas. Se calhar nós também não íamos para lá barafustar porque afinal não teve tempo para me atender.
Mas nós vivemos, de certa forma, numa sociedade de responsabilização do outro. E a minha parte desse processo? Tratar do sistema imunológico, não é? Porque o nosso sistema imunitário começa onde? Começa ou tem uma base no nosso intestino. E é onde, não é? E depois temos uma ligação direta. Não estamos aqui hoje para entrar numa coisa tão técnica, não é? Mas depois o nosso intestino tem diretamente influência no nosso, não é? Sistema neurológico, no nosso cérebro. Vai influenciar a forma como pensamos, vai influenciar a nossa clareza mental. E como nós não temos clareza mental, então não vamos ter aquele tempo de reflexão. Então tudo começa onde? Na minha responsabilidade, na prevenção exatamente da minha saúde, que depois não é só a minha. Não é? É a minha e dos que estão à minha volta, porque voltando ao bocado que nós estávamos a dizer, que o papel da mulher é o do cuidar ou do nutrir. Se eu tiver a responsabilidade de cozinhar, não é? de dedicar aquele tempo a cozinhar com bons alimentos, com alimentos de boa proveniência, reduzir os processados que entram na minha casa, então não estou a cuidar só de mim, estou a cuidar de mim e de todos aqueles que estão à minha volta. Então aqui é a verdadeira saúde familiar. Porque nós na nossa saúde nós fragmentamos muito, não é? É o neurologista, é o cardiologista, é o ortopedista, é o médico de saúde familiar, geral e familiar, é tudo muito fragmentado. Mas a verdade é que nós somos um todo. As doenças do foro gastroenterológico, não é? do nosso sistema gastrointestinal, muitas vezes podem estar diretamente relacionadas com o neurológico também. Então nós precisamos de ver como um todo. E onde é que isto começa? Na base. Eu estou aqui e perdi nos meus pensamentos. Pá, que realmente é o stress, as notícias que nós vemos no dia a dia, a pressão, tudo isto afeta os nossos pensamentos, não é? E como falámos há bocado, os pensamentos também têm a capacidade, e nós próprios, de criar doenças, mas também temos a capacidade de curar. Só que estas doenças vão, e esta pressão e o stress é uma doença que vai sendo despercebida, não é? Quando damos por ela já é tarde demais. Sem dúvida, porque a questão é que todos nós temos um potencial para desenvolver doença, ok? Tipo, é normal. Agora, a questão aqui é o que é que eu faço para minimizar que isso possa acontecer ou prevenir mesmo que isso aconteça. Fico curioso, qual é a tua rotina? Ora, qual é a minha rotina? A minha rotina é muito simples. É acordar de manhã e a primeira coisa que eu faço é orar, não é? E é entregar o meu dia a Deus e realmente agradecer pelo simples facto de respirar e de ter mais um dia para poder entregar-lhe a Ele e para poder viver, não é? Depois faço a minha água com limão, ok? Minha água morna com limão. Passado, depois vou treinar, faço um treino de força sempre em casa. Depois tomo um pequeno almoço, sempre com, pronto, lá está, com alimentos de boa proveniência. Normalmente faço sempre ovos, abacate, pronto, coisas nesse sentido, proteína. E depois vou trabalhar, não é? Tenho o privilégio de trabalhar em casa, no escritório, mas em casa, por isso também me dá essa liberdade para eu depois poder também ter tempo para as questões de casa, não é? Depois almoço. E a principal questão aqui na minha rotina é o agradecer todos os detalhes, não é? Da própria vida, não é? O ter o alimento, o ter uma casa, porque nós esquecemos muitas vezes disto, não é? É o que eu costumo dizer, a minha rotina baseia-se muito na questão do contentamento, de
Claro, Estela, mas não tens objetivos? Claro, todos temos, não é? Agora, não vivo em prol deles, não é? É cada dia como uma oportunidade de, e se for vontade e que esteja nos planos de Deus, que isso aconteça, porque muitas vezes os nossos planos e os desejos que estão no nosso coração não são os dele. Tu vais deixando de fluir sem essa tal pressão. Sim, sim. No fundo, tu dás atenção ao teu corpo, ao teu espírito, dás movimento também ao teu corpo, que é isso, das bases que normalmente eu aconselho. Se nós formos ver como é que os nossos ancestrais, não é, viviam, eles movimentavam-se muito, porque primeiro não havia carros, ou havia muito poucos, não é? Então eles andavam a pé, porque na verdade se eles praticavam exercício físico perfumático como nós agora, tipo, temos ir ao ginásio, não é? Mas primeiro trabalhavam no campo, já era trabalho físico, não é? O nosso corpo precisa de movimento, não é? Por isso, termos uma rotina de exercício físico, independentemente de qual é o exercício físico. Precisa ser no ginásio. Não é? Pronto, agora é importante nós movimentarmos, não é? E depois, a base é realmente a alimentação, não é? A nossa principal medicina, não é? É a alimentação. Claro que depois, lá está, vamos buscar aqui também a questão, não é? Nós somos seres espirituais a viver uma experiência terrena, então não nos podemos esquecer desta parte, não é? Por isso é que eu dizia que começava a minha rotina com oração. E na verdade todas as minhas tarefas, não é, são entregues a ele, não é? Porque lá está, isto depois é nós entendermos qual é o nosso propósito. Como assim? Entendermos qual é o nosso propósito com base na oração, nesta comunicação? Com base exatamente nesta relação que tu estabeleces, estreita, que tu estabeleces com Deus, não é? Porque Deus não tem os mesmos planos para mim que tem para ti, nem para cada pessoa que nos está a ouvir, não é? Ele tem planos muito específicos, não é? Para cada um de nós. Então, nós também precisamos de ter tempo para ouvir e para nos deixarmos orientar por ele. E nas nossas rotinas cheias de coisas para fazer, fica um bocadinho difícil nós termos esse tempo para ouvir. Acabamos por não conseguir observar essas pequenas mensagens que vão surgindo do universo, de Deus, aquilo que cada um acreditar, não é? Sim, lá está. Se formos por essa... Eu venho daquele lugar em que eu também dizia que era do universo. Até que o ano passado eu comecei a fazer este caminho de relação e de caminho estreito com Deus, não é? E para mim Deus é o Criador. Porque se nós formos ver, realmente o universo foi criado por quem? Ele surgiu assim, tipo, ok, podemos entrar pelo... Tem que haver um arquiteto e um artista para a obra nascer. Exatamente. E a verdade é que eu encontrei esse caminho de liberdade numa relação estreita com ele. Ok? Se há receitas, não. É nós sentirmos o chamado dentro do nosso coração e de realmente começarmos a querer saber mais, falar mais com ele e entregarmos a nossa vida a ele e deixar que ele também nos conduza. Só que em vidas agitadas com nossa e na nossa natureza tão carnal de controlo, nós queremos ter tudo de controle. Perdemos a noção de segurança, não é? Quando a única constante é a mudança. Eu sei que nem sempre foi assim, não é? O quê? Agora, a tua vida, não é? Agora estás num ritmo diferente. Eu já fui aquela... Primeiro venho da enfermagem, não é? De uma vida... E quando eu estava na enfermagem,
lá está, era insatisfeita, não é? Pronto, porque não me adaptava ao sistema, porque não concordava. E é verdade, há muitas coisas do sistema, nomeadamente esta questão de eu acreditar mais na prevenção do que o tratamento. Havia determinadas questões que realmente estavam-me a gerar aqui indignação, frustração, tudo aquilo que se possa chamar de. E foi quando eu decidi então despedir-me e então entrar pelo um caminho de empreender e de criar o meu próprio negócio e então ajudar as pessoas. E aí passei por tudo, não é? Coaching, terapias, tudo e mais alguma coisa. Há cerca de 1 ano e meio, lá está, eu comecei a sentir este chamado de aprofundar muito mais esta relação estreita com Deus, ok? E o, a conclusão que eu cheguei era que, lá está, tudo aquilo que eu procurava era por um vazio dele. Por um vazio de não o ter a ele na minha vida. De tê-lo a ele, a guiar, e não propriamente eu. Porque na verdade não é pelos nossos próprios esforços. Não é? E nesta questão das terapias, não é? O que é que acontece? Era o que eu sentia, não é? Eu fazia isto, mas eu sentia a necessidade que a seguir tinha que fazer aquilo. Era quase como uma insatisfação constante e quase como se eu estivesse viciada naquilo. E a partir do momento que eu comecei a fazer este caminho de relação, lá está, de aprofundamento, e claro que há aqui, não é, uma leitura da palavra diariamente, não é, de conhecer mais também o caráter de Deus e aquilo que Ele quer para nós enquanto humanidade, que eu encontrei a verdadeira liberdade de, ok, eu hoje estou-me a sentir frustrada, ok, nesta minha natureza humana é normal eu estar a sentir-me assim, mas vou entregar-lhe a Ele. Confiar. Ajuda-me, Deus, a lidar com isto, porque eu sozinha não consigo. Porque eu sozinha não sei lidar. Tu há bocado falaste, começaste a sentir, mas tiveste que dar espaço para sentir ou aconteceu alguma coisa que te fez sentir de outra forma? Eu, ano passado, lá está, era sempre esta questão de estar insatisfeita, faltava-me sempre algo. E a minha questão era sempre pelo negócio, não é? Ou seja, era sempre eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer mais isto, eu tenho que fazer mais aquilo. Mas na verdade havia sempre aquela questão de mas não é isto. Há algo mais, não é? E depois, o ano passado tive 2 eventos mais traumáticos, lá está, de sofrimento. E foi nesses 2 eventos que eu senti que eu precisava de fortalecer a minha fé. Porque era muito para eu carregar sozinha. Não sei se está a fazer algum sentido. Tiveste de passar por um momento de trauma, no fundo, para te virares a tua atenção para Deus. Mas isso é comum, nós só nos viramos para Ele quando passamos por algo É assim, traumático ou doloroso. eu nunca fui total, ou seja, Deus nunca deixou de estar na minha vida mesmo quando eu estava no New Age, ou seja, quando eu estava no mundo das terapias ele nunca deixou, mas ele não era o centro. Porque na verdade eu nunca me identificava totalmente com nada, ou seja, eu nunca conseguia seguir nada totalmente à risca. E hoje eu olho para trás e digo, ok, já era mão dele, mas eu tinha que passar por ali para dizer não, é com ele. Uhum. Mas foi nesse ficar sem chão, não é? Literalmente, num momento de muito maior dor, doloroso, que porque quando nós começamos a fazer este caminho, não é explicável, não dá para explicar por palavras, é mesmo o sentir esse chamado e essa transformação na nossa vida. E depois é a cada entrega e a cada detalhe que nós vemos que ele cuida, não é? Que nós conseguimos sentir a presença dele. Tenho esta crença que precisamos estar alinhados, ou seja, estar a fazer coisas com as quais nos identificamos, para que as coisas
comecem a fluir. Lá está. Era aquilo que eu dizia há bocado, não é? Nós somos todos dotados de dons, não é? E Deus dá-nos determinados dons. E nós precisamos de estar alinhados, se quiseres usar com esses dons. Só que a verdade é que nós, como não reconhecemos esses dons em nós, não é? Que se calhar nem sabemos quais é que são, Uhum. não é? Porque Deus dotou-nos a uns com o dom da palavra, não é? Para ensinar, para educar, para passar a mensagem, a outros dotou-nos da capacidade de servir, não é? Num sentido muito mais executor, muito mais. Ou seja, todos nós temos determinados dons. E quando nós estamos alinhados com esses dons, quando nós estamos a servir por esses dons, é quando nós realmente sentimos esse alinhamento. Só que até lá está, nós andamos às palpadelas, não é? Tipo, a tentar perceber por onde é que é o caminho. Agora, claro que facilita muito nós lermos a palavra e percebermos qual é realmente o caráter de Deus e quais são as promessas que Deus tem para a nossa vida. E agora uma pergunta chave, que é: como é que eu consigo identificar quais é que são esses dons? Primeiro, lendo a palavra, não é? E percebendo quais é que são realmente os dons que Deus, não é? Criou para nós. E depois é no que nós fazemos no nosso dia a dia perceber aquilo que realmente é muito natural. Porque há determinadas coisas que nós queremos fazer e são muito forçadas, não é? E há outras que nós fazemos de uma forma que parece que é sem grande esforço, não é? Por exemplo, no meu caso, quando eu estava nesta questão de empreender, ter o meu negócio, que não quer dizer que ele não exista, não é? Que ele continua lá. Mas quando nós estamos na busca só de o que é que eu vou fazer com este negócio e não é a quem é que eu vou servir com este negócio, não é? Há coisas que não estavam. Tipo, não... E quando eu comecei a entender que realmente o meu caminho passa por aqui, não é? Por falar, por ensinar, por ajudar pela palavra, pelo conhecimento, é uma coisa que é muito natural. E não só é uma coisa que me enche de entusiasmo. E eu sei que lá está, que é aquela coisa que nós sentimos, não é? Mas está, eu acho que é a emoção com que nós estamos a fazer aquilo, não é? Primeiro sentir, não é? E que emoção é que surge? A emoção de entusiasmo ou a emoção de repulsa e por aí fora? Acho que isso pode ser também um filtro. E tu falaste há bocado também sobre servir, que também acho que é um bom filtro, porque hoje em dia cria-se negócios para ganhar dinheiro e pouco para servir. Falando também sobre o dinheiro, que falámos há bocado antes de começarmos, que é: o dinheiro é um resultado, não é? Uma consequência daquilo que nós estamos a fazer. Acreditas que, estando a servir, isso surge naturalmente? Ou devemos olhar para o negócio também como um negócio, que é feito para ganhar dinheiro? Que é isto muito que se vê cada vez mais. Se nós virmos nesta perspectiva, os nossos olhos devem estar colocados em Deus, não é? E a partir daí nós entregamos também o nosso negócio. Claro que o nosso negócio ele tem que ter uma base. E a base é qual? A quem é que serve o nosso negócio? A quem nós ajudamos e a nossa família. Não é? Porque na verdade, para que é que nós temos um negócio? Que essa pergunta é para mim ou para os empreendedores, que é para ganhar dinheiro? Qual é o propósito maior para eu ter um negócio? É para o meu reconhecimento? É para eu ocupar o palco? Alimentar o ego. É para alimentar o ego? Ou é porque eu estou realmente ao serviço? É porque eu tenho um legado na base e é porque eu quero servir a minha família com... Engraçado que ontem eu via por causa da questão do homeschooling e falava-se exatamente isso, não é? Que nos nossos ancestrais, no nosso
tempo, nós tínhamos muitos negócios familiares, não é? Era quase toda a família a trabalhar no negócio, e nós ainda vemos em algumas, principalmente nas áreas da construção, vemos, não é? Restauração também. Sim, vemos muitos negócios familiares. E porquê é que se chamam negócios familiares? Não é? Porque eles tinham um propósito. Primeiro, toda a família contribuía para o negócio e o negócio servia à família. E que depois dali, o que é que acontece? E se nós formos a estes negócios mais pequeninos, o que é? Os clientes fazem parte da família. Eles dizem mesmo, não é? Fazem parte da família. Giro, não tinha visto essa perspectiva. E hoje, não é? Existem negócios ainda assim, mas há muitos outros que se calhar não têm esta motivação. Mais uma vez, pela influência que estamos a ter dos conteúdos que E vêm não das redes só sociais. por estarmos todos, ou uma boa parte, perdidos. E pegando um bocadinho na questão das famílias, eu vejo muitas mães que vêm, eu digo mães porque são mais mães que vêm ter comigo, muito perdidas, dada a quantidade de informação que têm, dada a quantidade de coisas que querem fazer, que sentem-se realmente perdidas. E então aquele tempo que muitas vezes só estão ali à minha frente e que eu só devolvo, não é? Em forma de reflexão, muitas delas, só desta hora e meia eu já saí aqui parece que fiquei com luz, fiquei com clareza. Porquê? Porque muitas vezes sozinhos também fica mais difícil de nós conseguirmos encontrar aquele ponto, não é? E claro que depois de encontrarmos o ponto, nós precisamos de ir unindo as linhas e ir fazendo o caminho, porque lá está, não é de hoje para amanhã, não está a estalar os dedos, não é? E até porque Deus prepara-nos no caminho. Não é logo como nós queremos. Muitas vezes Ele tira determinadas coisas para nós nos colocarmos no lugar de depender totalmente realmente dele, para conseguirmos então, depois poder fazer o caminho. Mudar a direção. Coisas que nos acontecem na vida que nos causa Só que nós revolta. às vezes continuamos a querer bater lá com a cabeça e a dizer não, é por aqui, porque é pelo meu querer. É por aquilo que eu coloquei na minha mente, que é aquilo que eu quero. Mas será que é realmente isto que está planeado para mim? É aqui também um filtro, está a funcionar ou não está a funcionar? Ou sou eu que estou sempre a dar cabeçadas no mesmo, a querer que isto funcione, até que a Porque às cabeçada vai vezes, rachar a cabeça. porque às vezes é assim, eu costumo dizer, não é? Deus fecha portas e janelas, ou às vezes a casa toda, para que eu consiga entender que afinal o caminho é para a outra casa que está completamente escancarada para mim. Só que nós nessas alturas muitas vezes de dizer ok, não, então há aqui um plano maior, eu vou só confiar. Não, Deus, porquê é que tu estás a fazer isto comigo? E porquê? E ainda continuamos ali nos porquês e continuamos. Porque nós temos muita dificuldade em confiar, em aceitar, em ser resilientes com determinadas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Porque a resiliência constrói-se. Então ajudaria a termos uma pausa consciente, digamos, com uma meditação sobre o nosso dia, por exemplo. Uma meditação diária, chegar ao final do dia, fazer ali um tempo para nós só. O que é que se aconteceu, o que é que sentimos durante o dia? Será este o caminho? Poderá ser, ou poderá ser só aquele lugar não é? De chegar ao final do dia e, independentemente de como é que o dia correu, porque se calhar até nem correu tão bem como eu queria, porque na minha expectativa eu queria que fosse de determinada forma, agradecer a forma como ele correu. Não é? Porque esta questão de nós muitas vezes, porque funciona o que tu estás a dizer, só que o que é que acontece? Muitas vezes temos que olhar para a própria dinâmica da família e dizer às vezes não há esse tempo no final do dia para eu parar e estar a refletir, mas há sempre aquele tempo em que eu me deitei na cama e eu posso só ali 5 minutos e ainda até em pensamento, não precisa de estar a ser verbalizado, eu agradecer pelo dia como eu o tive. Não é? Aquilo que eu costumo chamar a arte do contentamento. Eu acredito que nós temos esse tempo.
vezes numa viagem, porque é que temos que ir com o rádio ligado? Sim. Eu, desde que comecei a desligar o rádio, pá, acho que já nem sinto aquela necessidade de estar ali distraído com alguma coisa. Vou distraído com os meus pensamentos e às vezes até mesmo a observar mesmo o que é que está a acontecer. Às vezes os meus pensamentos são piores que o rádio. Mas é isto, nós no nosso dia conseguimos parar. No momento, um semáforo que fica vermelho, uma passadeira que paramos. Há ali algum tempo para nós só sentirmos o que é que está a acontecer aqui dentro também. Sim, sem dúvida. Lá está. É o silêncio, aquilo que eu dizia há bocado. Nós temos muito medo do silêncio, não é? E se nós formos um bocadinho para aquilo que estávamos a dizer, Deus fala muito connosco no silêncio, É o olhar também para dentro, não é? não é? E lá está. É o nós nos apercebermos de determinadas coisas que se calhar nós, se formos com o rádio ligado, até vamos a cantar a música que está a dar. E a questão é mesmo essa, é que nós estamos constantemente a ser bombardeados com distrações para nos tirar exatamente do plano original e nos tirar do foco do que é essencial. E tantas coisas que nos entram também de forma inconsciente. A própria letra da música às vezes entra no nosso inconsciente, que é outra área que tem muito que se liga, não é? Sem dúvida. E que lá está, nós precisamos saber qual é a conduta pela qual nos estamos a regir, não é? E por onde é que nós estamos a querer caminhar e o que é que nós estamos a querer deixar para também podermos filtrar tudo isso, não é? Porque a partir do momento que nós sabemos que há determinada informação que nos chega e que, ok, tipo, eu não quero, não é? Eu não sei o que é ver notícias. Melhor, eu não tenho televisão em casa. Por isso eu não sei, não é? O que é estar a ser, não é? Mas isso são escolhas que nós precisamos de. E a partir do momento que nós começamos, ou pelo menos quando eu comecei a fazer este caminho muito mais estreito com Deus, eu digo-lhe: Deus, não é para ser, tipo, arranja uma forma de tirar. E a verdade é que há coisas tão sutis que acabam por acontecer de forma muito natural, não é? Sem grande esforço. Lá está, ou a televisão avaria, e depois, ok, tipo, já que avariou, não se vai colocar. Coisas deste género. Mas lá está, se nós estivermos presentes e atentos aos detalhes e muito nesta entrega diária, nós conseguimos entender o que é que vem daqui e o que é que não vem. Mas para isso nós precisamos de estar exatamente nesse alinhamento. Curioso, a televisão é algo que também nas famílias, eu pelo menos quando era criança, habituei-me a ter sempre televisão, tipo ao jantar. Estávamos sempre a ver notícias. E hoje é uma das coisas que não faço. Primeiro para haver algum diálogo, não é? E depois porque as notícias influenciam de uma forma tão negativa hoje em dia que leva cada vez mais a sociedade a regir-se pelo medo. E o medo já sabemos que não dá bom resultado. Nós temos um emprego por medo de... Ou seja, estamos neste emprego que não gostamos pelo medo de falhar alguma coisa. A cena das guerras, a falta de condições, a habitação. Tudo isto nos leva mesmo para aquele sentimento de medo. Porque lá está, o medo coloca-nos naquele lugar de opressão e dependência de um sistema, não é? O caminho de confiar, o caminho do amor, o caminho de, não é? Também vai-nos levar a determinadas renúncias, não é? Que nós fazemos, mas esse acaba por nos trazer esse lugar de libertação, de liberdade. Não é? Agora, também nos leva a ser muitas vezes considerados como as ovelhas negras, não é? De certa forma. Porque quando nós nos afastamos de determinada, não é? Ideologias ou de determinadas modas, não é? Porque acabamos por nos poder sentir às vezes um bocadinho mais sozinhos no caminho, não é? Às vezes tenho
pegando neste tema, não é? Tenho algumas mães que vêm ter comigo, ou pessoas que vêm ter comigo e dizem: Célia, eu já estou a sentir que isto não se identifica comigo, eu não me identifico com isto. Mas tenho medo de perder esta amiga, tenho medo de perder aquele, não é? Tenho medo de perder. Só que nós precisamos de ser fiéis, não é? Àquele caminho que estamos a sentir que realmente é o caminho. Porque vamos encontrar outras pessoas com as quais nos vamos identificar e que vão estar nos mesmos valores e que realmente querem trilhar esse caminho. Sim, porque como falámos há bocado, a constante é a mudança, ou seja, as coisas vão mudando, o contexto vai mudando. E há pessoas que até agora faziam sentido e depois deixaram de fazer. E temos que aceitar isso, que é a normalidade da vida. Não, e a questão é, se nós formos ao início da conversa, não é? E que realmente os nossos lares, as nossas famílias são onde tudo começa, inevitavelmente se realmente nós sentirmos que esse é o nosso chamado, não é? Que é realmente nós contribuirmos para que a nossa família, o nosso lar realmente seja esse lugar de cura, esse lugar de bem-estar, de saúde integral, eu se calhar vou ter que renunciar a determinadas coisas que me entram o dia inteiro pelo telemóvel ou pelo hipermercado onde eu vou, ou ao café onde eu vou. Se calhar eu vou ter que fazer determinadas escolhas. Porque se calhar não se vai coadunar com aquilo que eu estou a estabelecer realmente como sendo o propósito para a minha família. Se calhar vou ter que escolher bem as atividades extracurriculares em que eu vou querer colocar os meus filhos, porque se eu se calhar coloco o meu filho em atividades extracurriculares todos os dias da semana, se calhar não vou ter tanto tempo para ele. Há escolhas. Inevitavelmente vão haver escolhas que eu vou ter que fazer. Vou ter que começar a olhar se calhar mais para os rótulos quando vou comprar determinada comida. Se calhar aquilo que até era muito agradável ao paladar, eu se calhar vou ter que deixar entrar em minha casa uma vez por mês até que deixe de entrar. Não há bela sem senão. Mas é tudo por um propósito e por um bem maior. Estou-me aqui a lembrar, e quando há famílias que estão chateadas umas com as outras, ou seja, o pai chateado com o filho, ou vice-versa, irmãos chateados entre eles. Aqui nós temos que, lá está, primeiro praticar, não é? Termos aqui a questão do perdão, não é? Porque é importante, nem sempre quando eu perdoo quer dizer que eu concordo com aquilo que possa ter sido feito, não é? Depois é eu ser o exemplo enquanto pessoa, não é? Imagina, eu até tenho, estou zangada estou zangada com a minha mãe ou com o meu pai, ou pronto, não há uma relação funcional. Primeiro é perceber o que é que está na base e perceber o que é que eu posso fazer e depois entender que eu não posso mudar o outro. Não é? Então, eu posso fazer e posso realmente querer, não é? Se eu escolher este caminho de relação estreita com Deus, e eu posso lhe entregar a Ele e pedir-lhe a Ele que arranque do meu coração esse rancor, essa mágoa, isso que ainda me está a prender ali e que me faça conseguir perdoar, porque nós, por nós próprios, pela nossa natureza carnal e rancorosa que nós temos, não é? E arrogantes que nós temos, é difícil, não é? Pelo orgulho, às vezes é. Não é? Então, só mesmo com a intervenção dele, então, tipo, é mesmo, não é? E pedir que isso seja arrancado do nosso coração, e lá está, depois nós não conseguimos, a não ser orar pelaquela pessoa, depois nós não conseguimos fazer mais nada. E isto é muitas vezes aquilo que nos prende no loop dos pensamentos e nos possa muitas vezes até levar à depressão. Não é? Que é que nós continuarmos ali, tipo, com o garfo e com a faca, a continuar a ficar ali naquele rancor e no que ele me fez e no que... Não fazer nada para mudar isso. Não é? E não ter uma escolha consciente de perdão a fazer pela situação. Que muitas das vezes basta só comunicar. Que é o orgulho de um e o orgulho do outro, nenhum deles Já falam. tive situações de pessoas que tinham realmente ali uma mágoa, mas
a partir do momento que começaram a entender que aquilo estava a magoar mais a eles do que propriamente, não é? Chegou uma altura que a própria conversa acabou por surgir de forma natural sem que seja forçada. Porque às vezes é muito isto, é nós queremos forçar demasiado as coisas, só que a questão é que não é pelo nosso próprio esforço. Se nós realmente colocarmos e intencionarmos de que, ok, no meu coração eu tenho esta intenção de perdoar, eu tenho esta intenção de querer restaurar, agora também preciso deixar que a circunstância o permita. Agora, se eu estou eternamente insatisfeita com aquilo que eu também estou sempre a receber do outro lado e a querer que o outro seja da maneira que eu quero que ele seja, vai ficar difícil. Não dá. Por mais que a gente queira mudar o outro, isso só depende mesmo do outro e que ele queira. E lá está, e é pelo exemplo, é nós sermos o exemplo. Eu não posso estar a querer muito que a outra pessoa seja de determinada forma e eu mantenho determinados comportamentos que são iguais. Eu quero ver o que nos revolta no outro está dentro de nós, não é? Temos de primeiro nós aceitarmos isto para conseguir produzir algum impacto. E lá está, é nós. Lá está, é a questão da empatia, não é? A questão de nós trabalharmos muito mais a empatia com o outro também. E entender que, lá está, que cada um é único. E que cada pessoa tem a sua história. Porque depois aqui pode-nos levar muito para aquela questão, se fosse eu fazia daquela forma. Certo, mas eu não sou aquela pessoa. Então se calhar foram determinadas circunstâncias, depois nós também estamos sempre com o julgamento na ponta da língua, não é? Que é, se fosse eu a fazer, se fosse... Mas não sabemos o contexto da pessoa. Às vezes quando estamos num O lugar... contexto, a história, as próprias necessidades, o que possa ter levado a... Não é? Por isso é que lá está aquilo que eu dizia há bocado, não é? Cada membro numa família é único, cada família é única, com necessidades únicas, e nós precisamos de olhar muito mais para esta individualidade para que no coletivo nós também possamos ser mais empáticos, possamos ser mais, lá está, mais serviçais, mais atentos à necessidade do outro. Minha cabeça continua aqui cheia de pensamentos, mas há um deles que é parar e observar e sentir cada vez mais. A parte que tu falas sobre a biologia, sobre darmos atenção na alimentação, falarmos com Deus. Nestes momentos de stress, muitas das vezes isso passa completamente ao lado. E às vezes é preciso que aconteça alguma coisa para quebrar esse padrão. É preciso, lá está. Primeiro é estes eventos, ou uma doença, ou um acidente, ou, muitas vezes até coisas assim mais que impactam mesmo e que nos fazem realmente, podem não fazer, tá bem? Porque cada pessoa é uma pessoa, mas normalmente muitas vezes estes eventos acontecem exatamente para nos mudar a direção e para nós focarmos realmente naquilo que é essencial. E depois, a questão aqui, lá está, é nós termos realmente tempo, não é? E este tempo consegue-se, muitas vezes, com disciplina. Só que nós também temos muito aquela questão, disciplina é aquela rigidez, aquele... Não, a disciplina pode ser esta questão, não é? Que Deus nos dá, que é o domínio próprio. E de eu ter o poder de escolha de, naquele momento, eu dizer, não, eu renuncio a isto, eu renuncio ao telemóvel. Eu, neste momento, eu vou estar para a minha família. E eu, neste momento, eu renuncio ao açúcar. Ok, eu sei que o açúcar refinado, que eu abuso no café, no bolo que eu vou todos os dias comer na nata, que realmente está a contribuir para que eu tenha um corpo muito mais inflamado. Ok, eu não consigo por mim só. Ok, Deus, ajuda-me a que eu consiga realmente neste momento deixar.
Porque depois temos aqui esta questão da culpa também, não é? Que depois pode ser outra coisa, não é? Que nós continuamos, não é? Há lugar a que, e ok, há lugar ao arrependimento, e a cada deslize que eu possa ter, eu tenho o arrependimento daquilo que eu fiz e vou exercendo cada vez mais o domínio sobre aquilo que eu sei que está realmente a adoecer a minha família ou a adoecer-me a mim. Infelizmente temos esta liberdade de escolha, não é? É livre-arbítrio. Ok, para mim, atualmente isto é uma prioridade. Aquilo não é. E fazer essas escolhas mais assertivamente, acho que pode fazer toda a diferença. Sim, e depois entendermos que estes escapes, muitas vezes telemóvel, açúcar, nada mais são do que compensações. De alguma necessidade que nós temos. Então, se eu também tenho consciência disso, não é? Eu vou conseguir muito mais fácil ter esta questão de domínio próprio sobre aquela situação. Mas também é preciso encontrar uma outra forma de satisfazer essa necessidade. Sim, arranjar alternativas, não é? Se eu sei que aquele chocolatinho de leite que eu comia sempre com o café me faz inflamar e que me vai de alguma forma contribuir muito mais para que eu adoeça, eu se calhar vou fazer a escolha consciente de comer um chocolate 70% e que eu veja que no rótulo o primeiro ingrediente não é açúcar. Eu vou ter essa consciência e se calhar eu vou estranhar o sabor na primeira vez que eu colocar à boca. É da forma que acabas com esse hábito. Mas se eu realmente não experimentar, se eu realmente não tiver aquela questão de não, eu vou fazer, então aí eu vou sempre arranjar desculpas. Muito bem. Cidália, qual era o conselho que tu tens vontade de partilhar agora com a malta que nos esteve a ouvir ou a ver? É assim, se eu for alguém para dar conselho, porque lá está aquilo que eu costumo dizer, nós fazemos a partilha daquilo que é, não é? A nossa história, os testemunhos edificam muito, não é? Porque quando nós nos identificamos com lá está, eu muitas vezes é quando ouço, aquilo realmente também soou comigo, aquilo realmente. Então, se houve alguma parte desta conversa que soou, parem aí e entendam, ok, o que é que isto realmente está a dizer sobre alguma situação da minha vida ou da forma como eu estou realmente a escolher construir a minha família ou a viver o tempo para a minha família. Mas se eu tivesse que deixar aqui conselho, será mais reflexão, que é como é que eu estou realmente a ocupar o meu tempo e como é que eu estou a viver a minha família. Eu gosto muito da questão da reflexão e da pergunta, porque aquilo que pode ser um conselho para mim pode não ser um conselho para o outro, não é? Então eu sou muito daquela opinião de que os conselhos pedem-se. Então eu identifiquei-me com aquilo e dizia, Cidália, eu quero saber mais. Aquilo que tu disseste realmente faz sentido, aquilo realmente impactou. Como é que eu posso colocar isso na minha vida? Sim, até pode haver pessoas que gostem de uma vida louca. E há pessoal que gosta do stress e isso até sempre conscientes de que isso vai ter uma repercussão. Normalmente mais tarde, não é? Mas eu costumo dizer, a escolha do preço a pagar vai ser sempre nossa. E se nós quisermos realmente ser daqueles do ver para crer, vai ser só quando acontecer. Só que quando acontecer, se calhar pode não haver passos para dar para trás. Enquanto que se eu tiver consciência de que hoje eu posso prevenir o meu amanhã, ou que mesmo que aconteça e eu sei que eu vou ter ferramentas para poder lidar com aquilo, vai ser diferente. Porque uma simples constipação, ok, estamos no inverno, apanhamos mais frio, mas se calhar se eu me tiver prevenido
no sentido de reforçar o meu sistema imunitário, eu se calhar o impacto que aquela constipação vai ter em mim vai ser diferente daquela pessoa que não teve qualquer cuidado em reforçar o sistema imunitário. Exatamente. Ou seja, não vai abolir que a doença ou que o episódio possa acontecer. Agora, primeiro vai-me tranquilizar e vai-me trazer uma paz maior, porque eu também sei que fiz a minha parte. E depois vai-me trazer esse lugar de confiar e de alinhamento também. Porque a questão é que quando eu ando perdido, eu fiz isto, não funcionou. Eu fiz aquilo, não funcionou. Mas eu estou a fazer isto com que propósito? Eu estou a fazer isto com base em quê? Por isso é que depois também é muito importante nós nos identificarmos com aquela pessoa a quem realmente vamos pedir um conselho ou a quem é que vamos pedir uma orientação. Porque o que me acontece muitas vezes com muitas mães é eu já fui a este otorrino, eu já fui àquele alergologista, eu já fui àquele pediatra e já fui àquele pediatra e colho informações de todos os lados e depois digo, e agora? Ainda mais perdida está. Porque este disse para fazer isto, e este disse para fazer aquilo, e este disse para fazer aquilo outro. E eu venho ali com uma lista de coisas para fazer e digo, e agora? E aquilo que seria o essencial, que é, ok, vamos olhar como é que está o ambiente, vamos olhar realmente para o tempo que eu estou a dedicar à criança, vamos olhar para a criança, não para o sintoma só. O corpo dá sinais. Tudo. E nós só temos de estar atentos a eles, não é? Mas também não nos vamos colocar só com aqueles alertas de e agora o que é que isto? E qual é o sinal que eu recebi agora? O que é que... Espirrei, será que vem uma constipação? Eu costumo dizer isto, não idolatremos nada, não é? Não coloquemos foco, não é? Só quando eu agora tipo a Cidália disse aquilo, não, tipo, ok, isto realmente faz sentido. Isto realmente está de acordo com aquilo que eu tenho como propósito. É uma boa mensagem. Porque somos todos diferentes. Para finalizar. Cidália, muito obrigado por esta conversa. Portanto, se eu já tinha dúvidas e andava aqui cheio de pensamentos, com mais ficaram, mas vou fazer uma pausa para alinhar tudo isto. Como sempre nas nossas conversas que fomos tendo, ficava sempre esta agitação primeiro, mas depois vem a parte em que as coisas se alinham. Porque lá está, nós primeiro precisamos de, eu costumo dizer isto, não é? Nós precisamos de chocalhar, não é? Precisamos daquele choque de realidade, daquele choque de certa forma de algumas verdades que às vezes até são duras de nós, não é? Porque para aquilo que nós estamos sempre habituados, falar de determinadas coisas às vezes é tipo... E depois temos aquelas duas questões que é, não, isto não faz sentido nenhum e está tudo bem, tipo, ela teve para ali a falar e temos as outras pessoas que dizem, não, isto realmente faz sentido, eu só ainda não sei é como, deixa-me ver como é que isto realmente vai assentar. E se nós estivermos realmente atentos, ou por um post que nós vimos, ou por um placar que... E aí sim, nós vamos começar a entender que há ali uma orientação. Mas foi porque houve ali algo que nos chamou, que nos captou, que falou ao nosso coração. E às vezes não é o momento, ou seja, agora não faz sentido, mas mais tarde pode ser que o faça. Sem dúvida. Montes de coisas me acontecem assim, não é? Eu, todas as palestras que eu dou, eu costumo dizer isto, que é, se em 10, 20, 30, 50, não é? Uma semente ficou e ela possa vir a germinar ou muito lá à frente, já fez todo o sentido estar ali. Porque é sobre isto, sobre nós plantarmos as sementes e depois está, deixar também que Deus faça a parte dele, porque depois quem rega e quem realmente é ele. Boa. Que este episódio consiga plantar muitas sementes e dar frutos. Obrigado, Cidália. Obrigada eu, Tiago. A quem nos esteve a assistir, podem continuar a acompanhar a Cidália. Se quiserem falar com ela, também vamos deixar aqui as redes sociais.
E fica esta dica de observarem mais, usufruírem mais do tempo de qualidade, ou seja, e questionar-se mesmo, será que eu estou a ter qualidade de vida? Um forte abraço a todos.